alternativas para doenças neurodegenerativas, eu diria, e Alzheimer é uma delas. Parkinson, Alzheimer. Vacina, né? Se falou bastante, tem sido testado. Se começou a testar em humanos uma vacina para demência de Alzheimer, mas ainda em fase de testes em humanos, né? Foi feito em animais. A ideia é que essa vacina possa retardar a velocidade com que a doença progride ou evitar que ela apareça e minimizar sintomas em quem já tenham. Haja vista que uma das hipóteses da morte de neurônios relacionados com a memória e com a doença de Alzheimer seja uma hipótese imunológica, ou seja, o sistema imune destruindo células. Então, vacina é uma. Muita expectativa no uso dos canabinoides, né, os derivados da maconha, e até agora o que se tem é que eles melhoram algumas alterações comportamentais, é o que se tem preconizado. Paciente que está muito agitado ou está com sintomas que a gente já falou por diversas vezes aqui de alterações comportamentais importantes, refratários aos tratamentos convencionais, o uso dos canabinoides, que são os derivados da maconha, da cannabis, podem ter sim, não foi liberado ainda para este fim, só para epilepsia refratária, mas é uma perspectiva futura. Vacina, uso dos canabinoides. Esses dias se publicou que o próprio Viagra, que é o medicamento utilizado para disfunção erétil, tem sido estudado como forma de alternativa na demência por doença de Alzheimer. Até publiquei no meu Instagram algumas reportagens. Alexandre, que é sempre antenado com a notícia, também viu nesse aspecto. Então há algumas alternativas que eu não posso nem dizer promissoras, mas algumas alternativas sendo tentadas. Além do aducanumab, aquele anticorpo monoclonal que a gente já falou, que foi liberado nos Estados Unidos, é uma medicação que teoricamente inibe a produção da proteína que é tóxica para o cérebro na demência de Alzheimer. O que a gente pode hoje recomendar ainda aquelas pílulas mágicas para não se demenciar, né? Atividade física, dormir bem, controlar o estresse, evitar cigarro, evitar álcool, o que faz bem para o coração, faz bem também para o cérebro, faz bem também para a memória, controle de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, entre outras doenças. Se tem uma genética favorável, tem que se redobrar os cuidados e aí começar a buscar alternativas já desde cedo. Então, essas são assim, as alternativas que hoje a gente tem. Ainda não se tem um medicamento que a gente possa fazer antes da pessoa ter os sintomas. Mas perspectivas futuras a gente está vendo aí os laboratórios, a indústria se mexer, já que a questão do diagnóstico precoce a gente deu uma estagnada, se investiu muito. Como é que a gente pode detectar antes de acontecer? Hoje a gente já consegue mais ou menos ter uma ideia. Então se a gente detecta e não sabe como tratar, então é melhor investir no tratamento, é o que tem sido feito atualmente. Domingo assisti uma reportagem, quem assistiu a Record, sobre o repórter que tinha Parkinson e ele foi para os Estados Unidos para um centro de pesquisa onde um pesquisador desenvolve um estudo para melhorar, para tratar a doença de Parkinson através de um fenômeno. Estão dizendo que o som tá ruim. O som tá ruim, Sidney. O som. Bom. Então, mas se não der certo aí, depois mais tarde a gente posta. A gente publica, né? A gente posta aí no Instagram. Pronto. Se melhorar, vocês me acenem aí se o som tá bom ou ruim. Bom, então, se viu através de um fenômeno termodinâmico, assim vamos dizer, de ondas de calor, que pode se tratar a demência por Parkinson. Uma reportagem bem bacana. Eu também publiquei o link no meu Instagram e é uma perspectiva futura dessas doenças crônico-degenerativas que tendem a aparecer muito mais com a avançada idade.
Então é assim, uma lacuna que a humanidade precisa preencher. Doutor, o indivíduo que está com perda da noção do tempo e desorientação, isso pode ser um sinal de que ele está com um início de Alzheimer ali, de que ele vai ter Alzheimer? Perda da noção de tempo e desorientação. Sim. A desorientação no tempo e no espaço, no tempo, ele não sabe se está de manhã, de tarde ou de noite, se hoje é segunda, terça ou quarta. E no espaço, ele não sabe se ele está na casa dele, se ele está no meio da rua, se ele está na casa de um parente. Então essa desorientação temporoespacial, ela é uma característica, é um sinal de alarme para demências, né? Logicamente que se for abrupto, de uma hora para outra o paciente desorientou, a gente pensa numa confusão mental aguda, num delírio, uma coisa que pode ser revertida. Pensa-se também em outras doenças como AVC, pensa-se em infecções, enfim, mas se essa alteração, essa desorientação no tempo, no espaço, ela vem acontecendo com frequência, ela vem acontecendo gradativamente, a gente tem que pensar assim em demência, pensar em doença de Alzheimer e outras demências. Lembrar que, sendo uma alteração assim, há pouco tempo, aguda, uma confusão mental aguda, além de doenças, pode-se pensar também em algum medicamento novo introduzido. Se o paciente começou a desorientar, é sempre um sinal, uma emergência, paciente idoso que desorienta no tempo e no espaço de uma hora para outra. Se é aquele paciente que já tem uma demência prévia, já tem essa desorientação a longo tempo, isso pode ser só progressão da doença, de toda forma é um sinal de alarme. E o Alzheimer, ele afeta até a linguagem do idoso? Sim. Na verdade, o Alzheimer ele afeta qualquer área da cognição. A gente não só tem a memória, não. A memória é uma das funções cognitivas. A gente tem a linguagem, a capacidade de entender e a capacidade de você falar. Um déficit na linguagem muito comum é aquele que vem na ponta da língua e a pessoa não lembra. A palavra está aqui, pronto, isso é um déficit na linguagem. Isso é comum também. Então o paciente pode ser confundido com o déficit da memória, mas esse déficit na fala, na linguagem, é uma alteração cognitiva. Então, memória é uma área cognitiva, a linguagem é outra. As funções executivas de planejamento, capacidade de executar algumas coisas também podem ser afetadas. A capacidade de reconhecer objetos, reconhecer pessoa, apraxia também pode ser alterada. Então, qualquer área da cognição, que são várias, como eu falei, alterada, ela pode gerar uma deficiência numa capacidade de você executar uma atividade do dia a dia e você ter o que a gente chama de síndrome demencial. Certo. Lembrando que as pessoas que estão nos ouvindo, né, os nossos ouvintes, podem enviar perguntas para cá, para o Dr. Belísio, no 3421-2270, pelo WhatsApp, seja por áudio ou seja por texto mesmo, tá certo? Fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas, o doutor vai responder aqui para vocês, nossos ouvintes. Doutor, o Alzheimer ele afeta o afeto das pessoas? Muito boa pergunta, Sidney. O Alzheimer ele altera as funções cognitivas, como eu falei, ele altera a memória, a linguagem, pode alterar a capacidade de você realizar alguma tarefa, mas ele não acaba com as emoções do indivíduo. Muitas vezes a pessoa pensa que aquele indivíduo que tem Alzheimer, ele não tem emoções, mas ele tem. Ele ainda tem tristeza, tem alegria. É tanto que uma das coisas que a gente recomenda os cuidadores em geral, é não confrontar. O seu tom de voz, ele consegue identificar se aquilo foi agressivo, se aquilo foi um tom de voz ameno, passivo, porque ele preserva as emoções. O seu tocar, se você toca com você é mais brusco na hora do banho, na hora de levantar, ele percebe que você... Então os afetos, eles são preservados, as emoções são preservadas. Mesmo que ele não lhe conheça, mesmo que ele já não fale mais nenhuma palavra, mas ele tem os sentimentos, tem as emoções. É uma das grandes, uma das coisas que os cuidadores devem saber. Mas ele não sabe mais nem onde é que está, e aí trata como se fosse um objeto. Não.
é um ser humano e ele preserva as emoções. As emoções não são assim, comprometidas, não. Elas podem até ser alteradas. Você ficar mais emotivo, ficar mais triste ou ficar menos emotivo. A apatia é um sintoma comportamental. A apatia é aquela indiferença. Tanto faz você tá feliz ou tá alegre, aquele idoso que não se comunica, fica parado, olhando no horizonte, e fica apático. Tanto faz morrer uma pessoa, como tirar na Mega Sena, ele não tem. Isso é um dos sintomas comportamentais. Mas, na grande maioria das vezes, aliás, ele pode evoluir com a apatia, um sintoma inclusive muito comum, mas ele não perde os afetos todos. Tem os graus de apatia. Então, tratar bem, por mais que seja um paciente que você entenda que ele não tem mais capacidade de reconhecer o ambiente ou as pessoas, faz parte. Então, deve-se tratar o idoso com Alzheimer com afeto, com carinho, com respeito, né? Exatamente. O tom de voz, o olhar, a forma como você se dedica. Eu costumo dizer sempre que só cuida quem ama. Você tem que primeiro amar a sua profissão, amar o seu semelhante, se for um parente, amar. Porque se você não tem essa pedra fundamental, o amor, você não vai, naturalmente você vai se abusar, você vai se estressar, você vai findar tratando mal quem cuida. Aliás, quem é cuidado. Tem como estimular a memória do idoso que já está com Alzheimer, doutor? Sim. E estimular com o que, por exemplo? Bom, a memória da gente, ela depende muito de novos aprendizados, certo? Então, quem não quer chegar lá na doença, quem quer preservar, a gente sempre orienta estimulação cognitiva. Aprenda tocar um instrumento novo, um idioma, aprenda a fazer uma receita nova, um caminho diferente. Isso estimula áreas diferentes do cérebro. Quando o paciente já tem a demência instalada, a gente procura fazer com que ele lentifique essa perda, estimulando também a cognição. Isso muitas vezes é feito pela terapia ocupacional, um profissional que tem técnicas próprias para estimular a memória do paciente já com demência, tendo como objetivo frear a velocidade com que a doença progride. Então, sim, o paciente que tem a demência de Alzheimer ou mesmo outras demências, estimular a mente, seja através de um aprendizado novo, se ele desaprendeu a abotoar o botão, tenta. Isso é assim, o ideal seria que todos tivessem a oportunidade de ter estimulação cognitiva formal, com uma terapia ocupacional. Mas aprendizados novos. Desde que essas técnicas de estimulação, que você tente fazer com que ele aprenda minimamente ou mantenha aquele aprendizado, não cause um constrangimento, porque às vezes eu já disse isso, eu já ensinei isso 10 vezes, você não aprende isso. Pode irritar o paciente, constranger, e a ideia é não confrontar. Então, aprendizados novos, esse é que é o segredo. Não adianta você fazer só o caça-palavra todo dia. Ali você está estimulando a mesma área. É bom você fazer um dia caça-palavra, outro dia você jogar um dominó, outro dia você tentar aprender alguma coisa. A internet hoje tem várias alternativas de aplicativos, né, de estimulação cerebral. Então, desde a prevenção, a estimulação cerebral é recomendada até o paciente quando está com a demência já instalada. Muito bem, né? Então vale jogar uma dama, um xadrez, palavra cruzada e tantos outros, né? Tem pergunta do ouvinte? Tem de áudio e tem isso. Vamos lá, vamos com o áudio do ouvinte fazendo pergunta ao doutor Belísio. Boa tarde, doutor Belísio. Maricu, daqui do Castelo. É porque, doutor Belísio, depois que eu estou tomando esse remédio para dormir, eu sinto assim uma fraqueza no meu corpo, que não tenho mais muita disposição para fazer as coisas. Quando é de manhã, eu amanheço sem disposição de tudo. Tem vontade de fazer as coisas e não tem condições. Foi depois que eu comecei a tomar esse remédio. Ótimo, dona Maricu está tomando um medicamento para dormir, e esse medicamento ela percebe que ela está tendo sono durante mais dificuldade para acordar e uma dificuldade para
ficar ativa no outro dia. Então eu sempre digo, qualquer manifestação nova que apareceu coincidentemente com o início de algum medicamento novo, a gente tende a investigar esse medicamento como causador. Os medicamentos para tratar insônia, eles podem sim levar a um efeito que a gente chama de sonolência ao acordar, ressaca, um rebote. O paciente tem uma quantidade de horas aumentadas, dependendo da meia-vida, da duração do remédio. Esse remédio pode ficar fazendo efeito muitas horas e o paciente tem dificuldade para acordar. Então depende muito da meia-vida, de quantas horas esse medicamento vai fazer efeito. Depende de interação desse medicamento com outros medicamentos, certo? Então possa ser que ele esteja juntamente com o outro piorando a sonolência, de forma que, se está acontecendo isso, esse medicamento tem que ser ajustado, tem que ser revisto, porque a longo prazo ele pode trazer não só a falta de disposição ao acordar, mas ele pode induzir quedas, ele pode atrapalhar a memória. Então rever, levar para o médico que prescreveu, avaliar essa queixa, porque a gente naturalmente tem uma ideia do que fazer. Muito bem, tem um ouvinte perguntando aqui, doutor, o seguinte: claro que isso nós estamos vivendo a pandemia, né, e ainda há muito que se estudar acerca dessa pandemia do novo coronavírus, muita coisa ainda. Isso é fato. Acho que o doutor, eu não sou médico, nem sou profissional da área de saúde, mas o doutor acho que concorda comigo com relação a isso. Porque o ouvinte está perguntando o seguinte: as mulheres são mais acometidas do que os homens com Alzheimer? E a outra pergunta, por que quem teve Covid se queixa tanto da falta de memória? Né? É uma questão que ainda precisa ser avaliada e muito ainda, doutor, essa questão da perda de memória relacionada à Covid? Mas é fato. A Covid, ela traz déficit cognitivo, isso a gente já tem bem estabelecido. Tanto faz ser jovem como idoso. Ela traz uma deficiência, uma dificuldade na cognição, certas vezes na linguagem. Muito comum ficar tentando lembrar o nome e não lembrar. A Covid, a hipótese é que o vírus ele favoreça morte de alguns neurônios relacionados à área da memória, né, da linguagem, das funções cognitivas, assim como na demência de Alzheimer. Só que esses neurônios numa quantidade X que não gera o déficit a longo prazo. Tem se observado que com 3, 6 meses os pacientes eles voltam ao normal, ou eles podem voltar até antes, dependendo de medicações que a gente possa fazer. A gente tem que se aprender, tem muito que se aprender, mas isso já é fato. A Covid ela traz prejuízo cognitivo, uma das formas, um dos sintomas a longo prazo do vírus, não é só a questão pulmonar. Muitas vezes o paciente nem tem sintomas gripais, ele tem a Covid positiva e observa que depois fica com uma memória ruim, ele tem uma alteração no rim, fica com dor no corpo, fica com fadiga. É isso que a gente chama de Covid longa, Covid prolongada. Então é comum queixa de memória depois da Covid, seja ela sintomática ou não, é comum acontecer. E a hipótese é a mesma das demências, né? Há uma inflamação ou mesmo uma alteração vascular que gere morte neuronal nas áreas relacionadas ao cérebro. Quanto à questão de homem, mulher, varia logicamente de país para país, mas é mais comum em homens em virtude dos fatores de risco. Os fatores de risco para demenciar, álcool, tabaco, são mais comuns em homens. Embora as mulheres vivam mais, elas têm uma longevidade maior, então quanto mais idoso, número de idosos, mais demência se tem.